entrevista coletiva do técnico Jorginho aqui no Maracanã. Boa noite, Jorginho. André Furtado, do canal Time Web Esporte. Eu gostaria que você analisasse para a gente o desempenho da sua equipe em campo hoje e a importância desses 3 pontos, uma vitória fora de casa contra o Fluminense. Boa noite, André. Boa noite a todos. Uma vitória muito importante em cima de um adversário difícil, um adversário que venceu o campeão brasileiro atual, o Atlético Mineiro, um jogaço. Nós vimos esse jogo. Como eu falei, a gente conhece muito bem a forma do Fluminense jogar, procuram sempre o lado do campo com superioridade numérica, que a gente chama de overload, ali em cima dos nossos laterais, pontas e volantes, e nós conseguimos quase que sempre neutralizar esse tipo de jogada, principalmente no primeiro tempo. Foi muito bem, a equipe realmente conseguiu fazer 5 para 5, como eles faziam ali, sempre insistindo do mesmo lado. A equipe, nós treinamos isso ontem, quase que caminhando, mas sabíamos o quanto seria difícil. Mesmo assim, eles conseguiram encaixar algumas infiltrações e dificultaram bastante para a gente, mas nós fomos muito inteligentes também, jogamos no erro deles. A gente sabia o quanto quando eles pressionam, eles têm uma bola em profundidade um pouco difícil, porque são 2 zagueiros muito qualificados, mas não são zagueiros velozes. Aí então nós conseguimos uma bola em profundidade com o Thuram e teve a expulsão do David, o que facilitou naturalmente o nosso trabalho. A gente conseguiu, principalmente no primeiro tempo, organizar, abrimos os nossos laterais, entramos com os nossos pontas, nossos extremas, e conseguimos assim, com um toque de bola em velocidade, fazer os 2 gols, porque ficava difícil para eles. A equipe do Fluminense é uma equipe muito qualificada tecnicamente, mas quando tem uma outra equipe que mantém a posse de bola mais do que eles têm extrema dificuldade de aceitar uma situação como essa, né? E foi o que nós fizemos, e aí conseguimos os 2 gols, principalmente no primeiro tempo. Falei com os jogadores, eu estou feliz pela vitória, mas a gente era para ter feito mais, era para ter diminuído essa desvantagem que nós temos aí, que a gente está correndo atrás. Desde que eu cheguei, a gente tentar pelo menos zerar essa situação do saldo de gols, e a gente podia ter feito isso aqui, com todo respeito naturalmente à equipe do Fluminense, mas a gente teve muitas oportunidades para poder aumentar o placar. Jorginho, prazer falar com você mais uma vez. Igualmente. Santana, da Rádio Ativa, Joel Tortiga também, um companheiro de muito tempo do Rio de Caxias, está aí com você. Jorginho, hoje você venceu a equipe do Flamengo, o Atlético Goianiense não perdeu para nenhum carioca. Foram 2 empates, com Botafogo e Flamengo, e foi hoje a vitória diante do Fluminense aqui dentro do Maracanã. Pergunta a você, facilitou com a expulsão do David Braz, mas você já estava em cima para fazer o primeiro gol. O que você viu na mudança, que você abriu mão do Shailon, botou o Thuram e botou o Wellington Rato ali em cima da marcação, que até que fez o gol o Wellington Rato, e o primeiro gol foi do Jefferson, aquele golaço. No primeiro tempo foi decidido, você não poderia ter ampliado. E os resultados que está tendo o Brasil está facilitando a você. A importância dessa vitória e essa pressão que vocês deram logo no início em cima da equipe do Fluminense. Esse é o jogo, é o aspecto do jogo. E o que esperar do jogo contra o Palmeiras, um adversário difícil, o próximo compromisso do Atlético. Muito bem visto, né, da tua parte, porque normalmente quando as equipes pegam o Fluminense acaba se retraindo um pouco mais. Nós, principalmente no tiro de meta, a gente fez uma marcação homem a homem, é uma forma da gente jogar, principalmente equipes como essa, que gostam de construir isso desde o início, que são as equipes do Fernando Diniz. A gente foi corajoso, a gente foi organizado, conseguimos retomar muitas bolas, não demos oportunidade para eles de sair com tanta facilidade, e no momento, é claro, que eles já estavam na segunda fase, já controlado o jogo, a gente baixava um pouquinho mais as linhas, mas já começava a pegar na intermediária. Isso foi fundamental, e principalmente a gente ter jogado logo no início do jogo em profundidade, aproveitando muito forte a entrada dos nossos 2 laterais. O Jefferson tem a característica de entrar mais por dentro, já o Rainer, ele entra naquele facão em velocidade, aquele homem realmente que ele fica aberto já esperando esse momento de fazer o facão. Foi muito bem feito, a gente conseguiu já iniciar ali com o gol do Jefferson, depois o gol do Rato, perdemos um gol com o próprio Rato, a gente poderia já ter feito 3-0. A decisão de entrar ali com o Rato e com o Luiz Fernando, eles foram muito bem no jogo passado, né? E o Thuram é nosso atacante, é claro, é certo, o Thuram é o nosso número 9.
é o cara que eu vou insistir o tempo todo, não fazendo gol. Ele foi extremamente importante. Eu não queria tirar o Thuram, estava pensando em não tirá-lo, a gente conversou sobre isso, comissão técnica, mas a gente estava precisando de um pouco mais de velocidade, e aí eu coloquei o Rato, porque é um jogador que tem essa mobilidade, 2 jogadores de velocidade, que é o caso do Ayrton e o Léo, e coloquei o Shailon para que a gente tivesse mais qualidade no meio campo, já que o Baralhas estava com um cartão. Então não tirei o Rainer, porque esse jogador é extremamente agudo. Eu falei para ele, fui lateral e fui volante. A probabilidade do Baralhas tomar um cartão seria muito maior do que o Rainer. Falei para ele, não vai para o confronto, só apenas eu quero você na parte ofensiva, que nós somos um jogador a mais, eu posso te perder na parte defensiva, sem problema nenhum. Deixa o confronto pro Rato, deixa o confronto pro Edson, deixa passar por você. Foi isso que nós fizemos e conseguimos assim controlar muito bem o jogo daquele lado e fomos felizes, mas eu falei, a gente poderia realmente ter ampliado o placar. Palmeiras. É um jogo extremamente difícil, para mim uma das melhores equipes do campeonato, está demonstrando isso, hoje é o líder. A gente sabe o quanto vai ser difícil, mas é possível a gente fazer uma grande partida, desde que a gente entre completamente concentrado, descompenetrados, que a gente descanse os nossos jogadores para esse jogo. É um jogo importante, gramado diferente, vão ser agressivos contra a gente, a equipe do Palmeiras, né? Eu sei que é uma equipe que muitas vezes deixa o adversário jogar, mas é comum deles em casa, eles pressionarem muito mais, mas nós somos uma equipe corajosa, organizada, dessa forma de atacar, não somos aqueles que ficam o tempo todo ali com a bunda lá atrás e preocupados somente em defender. Então eu acho que vai ser um jogo aberto e que tudo pode acontecer. Boa noite, Jorginho. Lucas Baia da Web Sport. Parabéns pela vitória. Obrigado, Lucas. Pegando até um gancho na pergunta do colega, o Atlético ele fez uma sequência sem vencer fora de casa. Né? Se não me engano, a última foi no dia 12 de abril. Né? Vai visitar o Palmeiras, né? No Allianz Parque. Como que é a sensação de vencer fora de casa e a importância de vencer fora de casa para um campeonato como o Campeonato Brasileiro, longo, onde é importante pontuar dentro e fora de casa? Isso dá para os jogadores a confiança de que é possível, apesar da dificuldade que o adversário apresenta, como foi o Fluminense. Aí a gente pode pensar assim, mas só ganhou porque tinha um a menos, mas nós fizemos por onde? Nós expulsamos o jogador deles porque nós trabalhamos isso, porque a gente sabia que eles pressionavam, eles subiam a linha de marcação e com a bola em profundidade eles teriam muita dificuldade. Nós fizemos exatamente isso para jogar em cima dessa dificuldade que eles têm e por isso nós expulsamos naturalmente. Foi uma expulsão clara, porque foi o último homem, não tinha como, ele parou, o David parou o Thuram. Então a gente foi extremamente feliz nessa estratégia que nós montamos. E é o que pode acontecer com o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, mas a gente sabe jogar muito bem, a gente sabe, não vou falar aqui quais são as dificuldades que o Palmeiras tem, mas a gente sabe que toda a equipe tem os seus erros, tem os seus defeitos e tem as suas falhas, e a gente vai procurar jogar em cima dessa dificuldade. Mas sabemos que normalmente o Palmeiras vai jogar para ganhar esse jogo, mas a gente vai, eu falei, a gente vai em busca aí de 4 a 6 pontos nessa nossa viagem. A gente vai ficar direto aqui, ninguém volta, botaram o jogo um pouquinho, né, de quarta-feira para quinta-feira. Vamos ficar aqui no Rio de Janeiro até quarta-feira treinando, descansando os jogadores. Amanhã todos os jogadores terão um descanso geral para que eles possam se recuperar, para que a gente esteja preparado aí para esse jogo contra o Palmeiras. Jorginho, boa noite, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Parabéns pela vitória, pela postura da equipe mais uma vez. E acompanhando os amigos, né, dos outros veículos aí do Rio de Janeiro, falando sobre o rendimento da equipe, eu queria ressaltar que, sob seu comando, o Atlético só perdeu um jogo, que foi aquele para o Corinthians, um jogo, inclusive, com uma situação muito polêmica. Queria que você fizesse um balanço hoje, após essa primeira vitória fora de casa, contra um time que vinha de uma grande vitória contra o Atlético Mineiro. Que balanço que você faz do seu trabalho até aqui, Jorginho? Alex, naturalmente foi uma vitória importantíssima, essa de hoje. Tivemos uma vitória também num confronto bem direto ali com o Avaí, né, para sair da zona de rebaixamento. Foi o que aconteceu nessa rodada. Espero que permaneça assim até amanhã, já que tem alguns jogos importantes. É um bom balanço, mas nada extraordinário. Eu acho que a equipe está muito confiante, organizada, jogando com coragem, mudando o sistema dentro da própria partida, de algumas mudanças, dependendo até mesmo da característica dos nossos jogadores. Os jogadores estão entendendo a importância que tem de nós focarmos jogo a jogo. Não dá para ficar pensando que a gente precisa
né, fazer mais 30 e poucos pontos. Não, é jogo a jogo, isso tem sido fundamental. Os jogadores estão muito confiantes, muito aplicados, disciplinados. Nada poderia acontecer taticamente se os jogadores não fossem aplicados. Então, tem acontecido isso constantemente em todos os jogos, como você mesmo relatou. O jogo que nós perdemos para o Corinthians foi um jogo que a gente não merecia perder para o Corinthians. A gente teve um gol lícito, que pelo menos o empate a gente merecia ali, mas a gente teve todas as condições, principalmente pelo volume de jogo e pela qualidade de jogo que nós fizemos, taticamente e tecnicamente falando, a gente foi superior ao Corinthians. Jorginho, boa noite, parabéns pelo resultado. A gente está olhando aqui a tabela de classificação, o Atlético está fora da zona perigosa nesse momento e tira aquela angústia momentânea, né, que você até falava na última entrevista. Mas eu quero fazer uma pergunta diferente. Eu estava vendo hoje à beira do campo, você, assim como no estádio Antônio Ascioli, vibrando, parecia que você era um lateral ali ali pertinho, na beira do campo, ali na área técnica ali. O tanto que você vibra, o tanto que você incentiva, o tanto que você grita com o time. E o Atlético venceu de uma forma diferente hoje, com todo mundo vibrando dentro de campo, né? Todo mundo disputando uma bola como se fosse um prato de comida. Essa já é uma identidade construída pelo Jorginho com pouco tempo de trabalho desde a chegada dele no Atlético? Bem, eu creio que além dessa percepção sua em relação a essa questão da coragem, da entrega, que eu era esse atleta, eu sempre fui um atleta muito organizado e muito corajoso, que vai dentro, que não mede esforços, e isso eu procuro naturalmente passar para os meus atletas. Então, à beira do campo, eu não xingo nenhum atleta, eu incentivo o tempo todo, chamo a atenção na hora que tem que chamar, mas com todo o respeito necessário que o atleta merece. Mas eu preciso jogar junto, eles precisam ver fora de campo uma liderança positiva, uma liderança que acredita neles, que realmente tem procurado dar para eles a tarefa, mas tem dado também a todas as possibilidades de concluir essa tarefa. Então, vai ser sempre comum da minha parte de estar vibrando, independente se eu estou ganhando o jogo, perdendo o jogo, eu estou ali o tempo todo motivando os meus atletas, ligado neles, organizando a equipe, e eles têm entendido isso, e eu fico naturalmente muito feliz por uma vitória tão expressiva aqui, mesmo tendo uma expulsão, mas eu acho que nós fizemos por merecer essa expulsão, e nós fomos também organizados e ofensivos para construir o placar de 2-0. Boa noite, Jorginho. Felipe André da Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. Jorginho, queria que você falasse um pouco sobre o Wellington Rato, né? Um jogador que faz um gol muito importante contra o Avaí, um jogador que hoje volta a fazer um gol, perde 2 oportunidades, poderia ter feito até mais gols na partida de hoje. Ao que se deve, na sua visão, esse crescimento, né? Foi ele voltar a jogar pela beirada? Foi alguma conversa individual que você teve? Foi talvez ele ter ficado no banco até para dar uma instigada? Como é que você vê esse crescimento do Wellington Rato? Bem, eu acho que é uma função que eu dei para ele, seja como o 9, seja como atacante, seja como um cara de lado, um extrema de lado, um ponta, que da minha época é mais ponta do que extrema, né? Essa coisa essas nomenclaturas que inventaram aí, que virar de Portugal tá bravo. Mas tudo bem, para as pessoas entenderem, que para quem não sabe, né? Do passado é ponta. Então ele passa a ser um ponta, principalmente jogando pelo lado esquerdo, muitas vezes ele vai pelo lado direito. Ele é um cara muito versátil e muito aplicado taticamente, ele não desiste, é um cara que retorna, ele que acompanha o lateral, e isso tem feito dele esse jogador extremamente importante para a equipe, porque ele entendeu que ele tem que se doar ao máximo aonde ele estivesse, do lado direito, por dentro como centroavante, ou do lado esquerdo, ou até mesmo como meia, porque ele consegue fazer essas 4 funções. Ele está se entregando de corpo e alma para a equipe, extremamente organizado, um jogador muito criativo, que tem nos ajudado bastante, assim como tem acontecido com o Thurin. O Thurin fez um gol só contra o Internacional, mas a gente sabe que é uma questão de tempo para ele voltar a fazer gols novamente, porque é um centroavante importantíssimo para a gente, e que nós contamos muito com o trabalho que ele tem feito. Muitas vezes até eu escutei o meu presidente, é até estranho de falar, mas ele fala o seguinte: às vezes o Thurin faz o trabalho sujo, aquele cara que está dentro da área, que perturba os zagueiros, que chama a atenção de 2 marcadores e automaticamente facilita o trabalho para o Rato, facilita para o Luiz, facilita para o Ayrton, facilita para o Léo, jogadores que estão vindo de lado.
Jorginho, boa noite. Aqui é a Natália, do Sistema Sagres de Comunicação. Até não sei se você sabe, mas essa foi a primeira vitória do Atlético jogando no Maracanã. Então é mais uma partida histórica do time rubro-negro sob o seu comando. Mas, Jorginho, eu queria te perguntar sobre um jogador específico, o Jefferson. Ele foi contratado de uma expectativa da diretoria, demorou a se firmar ali na posição. Até o Watson algumas vezes disse que faltava o Jefferson encarnar o espírito de equipe do Atlético. E hoje ele marcou esse golaço. Queria saber se para você, que foi um lateral tão importante para o futebol brasileiro como foi, ficou feliz, ficou orgulhoso do gol que marcou o Jefferson, e como que é o seu trabalho com ele, já que ele joga ali, teoricamente, na sua posição, né? Ele joga na esquerda, mas é lateral também. Natália, obrigado aí pela pergunta, muito percepção maravilhosa que você teve, porque realmente para mim foi um dos melhores jogadores hoje em campo. Mas só lembrando a questão da vitória histórica pra gente, né? Conheço muito bem o Maracanã, eu sei esse tipo de atmosfera, então eu procurei fazer com que a equipe encarnasse essa garra, essa entrega, esse sangue nos olhos, a coragem que precisa, né? Que o torcedor, independente se está contra, no Maracanã é esse tipo de jogo. Então, um palco em que eu tive a felicidade de jogar por grandes clubes aqui, a partir do América, e muitos tricolores nem sabem que eu encerrei a carreira no tricolor carioca, né, no Fluminense, né, mas passei por Flamengo, por Vasco, então foi realmente momentos maravilhosos, seleção brasileira, e tem que ser assim. Aqui no Maracanã é um palco especial. Eu lembrei, inclusive, no jogo que o Turim falou: pô, professor, não me tira não. Ele falou pra mim, né, no intervalo: não me tira não, porque eu tô completando um sonho aqui de jogar no Maracanã. Mas a gente tem que pensar nesse momento na equipe, de uma forma geral, no clube, nos nossos objetivos. Eu percebi que a gente estava começando a não concluir as jogadas em profundidade, a gente não ter a superioridade, principalmente que a gente sabe que ele faz muito bem como pivô, e eu precisava de mais velocidade na equipe, que foi o que nós fizemos, colocando o Rato por dentro e o Ayrton e o Léo por fora. Em relação ao Jefferson, o que você falou é muito importante falar. O Jefferson tem sido um dos jogadores muito importantes na nossa equipe, porque eu tenho conversado com ele. Eu falei para ele o seguinte: no momento que ele é do meio para frente, ele é o meu atacante. Ele só vai se preocupar com a parte defensiva, em cobrir o meu zagueiro no momento que a bola estiver na direita. E ele tem que fechar por dentro, ele vai ser basicamente um volante pelo lado esquerdo, porque ele vai estar preparado para um contra-ataque e ao mesmo tempo preparado para entrar tanto no facão como por fora. E eu tenho falado para ele: a partir dali, você pode driblar, você pode chutar, você pode tentar uma infiltração, mesmo que o Rainer já esteja, por exemplo, cruzando na linha de fundo. Eu quero que ele feche como aquele homem que já está preparado para um rebote. E foi o que aconteceu, ele dominou muito bem e soltou o pé, um gol importante pra gente, que abriu o placar e construiu a nossa vitória. Ele está de parabéns pela coragem dele, pela entrega dele, pela sua qualidade individual, mas principalmente pelo que ele tem feito taticamente para essa equipe, fazendo com que a nossa equipe não baixe as linhas de marcação, esteja realmente em cima do adversário, preparado para uma situação como aconteceu nesse gol. Obrigado, Jorginho. Valeu, um abraço, uma boa noite.